primeiro libanês da minha família que veio para o Brasil foi o meu avô, que eu não conheci. Ele era de Beirute, a família ainda mora no sul de Beirute. Ele ouviu falar da borracha, que era uma espécie de ouro negro. Em 1904 ele veio a Beirute, Marsella, Recife, Belém, Manaus, só que ele não parou em Manaus. Subiu o Amazonas, entrou no Purus, subiu o Purus até Rio Branco. Acho que ele nem sabia onde ele estava quando ele chegou a Rio Branco. E lá trabalhou durante 9 anos, e voltou para Beirute e construiu uma casa, enfim, casou, teve 9 filhos, e meu pai foi um desses filhos e cresceu ouvindo do pai histórias da Amazônia. Então meu pai, ele veio um pouco antes da Segunda Guerra, ele trabalhava no Ministério da Justiça em Beirute. Ele não veio como imigrante. Ele veio para conhecer a Amazônia, da qual ele ouviu falar durante a infância dele. E aí parou em Manaus, foi comer numa pensão chamada Biblos, cujo dono era o avô da minha mãe. E ali ficou. Conheceu minha mãe e não voltou mais para o Líbano. E a família da minha mãe, ela veio um pouco depois para Manaus, meus avós maternos, que ficaram lá também por causa da borracha, né? Porque a imigração sírio-libanesa na Amazônia e de judeus marroquinos, ela é muito espalhada, né? Então ela vai dos libaneses do Acre ao Pará, né? Há muitos libaneses em Cruzeiro do Sul, em várias cidades do Acre, né? Rio Branco tinha um bairro chamado Beirute, e isso foi uma espécie de foi quase uma epopeia, né? Sair de Beirute e chegar ao Rio Branco recém incorporado ao Brasil, ao território brasileiro. Aquilo era da Bolívia. Acontece que minha irmã, inclusive, é acriana, ela nasceu em Rio Branco, e por muito pouco eu não nasci. Eu nasci em Manaus, mas 4 anos depois da minha irmã, que nasceu no Acre. Então minha mãe não queria ficar em Rio Branco, por causa da família em Manaus, aquela coisa. E Rio Branco era uma cidade muito acanhada, muito isolada, e Manaus ainda tinha, como tem até hoje, uns resquícios do esplendor do ciclo da borracha. Era uma cidade, enfim, uma capital. Eu morei em Manaus e passei minha infância e minha primeira juventude lá. E depois, aos 15 anos, eu saí de Manaus, fui morar sozinho em Brasília. Portanto, deixei minha família, meus pais, para estudar arquitetura. Eu queria estudar arquitetura. Na época, não havia um curso em Manaus. E aí fiz um périplo, né? Depois vim para São Paulo, depois viajei para a Espanha, para a França, e voltei para Manaus de novo. Mas convivi muito com esse ambiente, com esse pequeno Líbano em Manaus. Minha avó, com tantas imigrantes, ela vendia quibe, ela fazia todos esses quitutes que vocês encontram no Relato de um Certo Oriente, no meu primeiro romance. Foi um pouco inspirado na figura dessa... Ela se chamava Émilie, um nome francês, né? E ela tinha, vamos dizer, ela cozinhava muito bem e fazia isso para ajudar o meu avô a criar os filhos.